Oséias capítulo 12. Oséias capítulo 12, nós vamos ler todos os versos, mesmo assentados, dizem assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento, leste todo o dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gigal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Leitura feita, que o Senhor nos abençoe e que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração esta noite, quando eu vou falar sobre um povo fraco, mas vencedor. Esse texto, no primeiro momento que você lê, você não entende muito bem, aí você tem que ler, reler, ler mais uma vez e ler outra vez. E aí você vai buscando referências e você vai buscando o significado das palavras tão antigas e obsoletas já no tempo de hoje. Mas depois de um estudo minucioso, nós vamos perceber então que o Senhor, ele tem mais uma mensagem renovada para falar aos nossos corações. É óbvio que dentro desse capítulo também é uma continuação do juízo de Deus, de tudo aquilo que Deus está prevendo através do profeta na vida do seu povo. O povo está correndo o risco iminente de ir cativo para a Síria, mas a gente pode perceber aqui que, apesar de não termos aqui muitas novidades, nós conseguimos tirar daqui uma mensagem nova para os nossos corações. E que eu pude entender aqui, esse texto mostra um povo fraco, um povo raquítico, um povo problemático, um povo invejoso, briguento,
Um povo que, se eu tivesse no lugar de Deus, eu já teria excluído há muito tempo. Nenhum de nós suportaria este povo se fôssemos algum governo, alguma autoridade. Mas Deus, não sabemos porquê, a não ser o seu amor que é imensurável, Ele continua amando esse povo, fortalecendo esse povo, levantando esse povo, perdoando esse povo. Nós vamos perceber aqui esse povo fraco, mas ele é vencedor porque ele pertence a um Deus vencedor. Ele pertence a um Deus que, apesar de tudo, está sempre livrando o seu povo da morte, do mal e da derrota. Os primeiros versos, o 1 e o 2, o primeiro ponto de relevância que eu vou perceber aqui nesse texto é que esse povo fraco está no caminho da destruição. É o que a gente vê quando os versos nos diz: Efraim apacenta o vento e persegue o vento, leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Assíria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. O que a gente percebe aqui, que o profeta começa a trazer à tona aquilo que Israel e Judá estão fazendo. Eles estão apacentando vento e perseguindo vento, alimentando o vento. E que vento é esse que o profeta está falando? É o vento da destruição. É aquele vento do deserto que ele faz esse paralelo, ele faz essa comparação, essa analogia, onde existe um vento seco, de terra, de poeira, de areia, que vem para destruir, que vem para matar. E, para tanto, o que o profeta está dizendo é que Efraim e Israel são a mesma coisa, é o povo de Deus, que Efraim está apacentando o vento e perseguindo o vento no leste todo o dia. E aí na parte B do versículo 1 diz: multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Olha só o caminho da destruição que o povo está construindo. Eles estão fazendo aliança ao mesmo tempo com a Síria e ao mesmo tempo com o Egito. A Síria e Egito eram inimigos. E o povo de Deus, Israel, está usando de engano, de mentiras, para poder se dar bem com esses dois povos. E aí o profeta traz isso à tona. E o profeta mostra que Israel está vivendo um caminho de engano, porque está achando que está enganando aquelas duas nações, ao fazer aliança com uma, ao levar azeite para a outra. Mas o fim está se aproximando. Toda esta mentira virá à tona e Israel estará pagando um alto preço. E aí no versículo 2, o Senhor também tem contenda com Judá, porque Judá, o reino do norte, o reino do sul, Judá, o reino do sul, está seguindo o mesmo caminho, o caminho de engano, um caminho de perdição. Então a gente percebe esse povo com essa fraqueza, porque apesar de servir um Deus que é sobre todos os deuses, Israel não segue o seu Deus. Apesar de ter um Deus onipotente, forte, poderoso, Israel é fraco, é pobre de espírito, vive na sua miséria espiritual, porque não seguem os mandamentos do Senhor. Então nós temos aqui
o caminho da destruição que Israel está caminhando, construindo, porque eles pensam que estão bem, eles pensam que estão sendo espertos, eles pensam que está enganando aquelas nações com as suas mentiras. Mas a verdade é que a destruição que vem da Síria já está se aproximando, já está perto. Então nós temos aqui Israel no caminho da destruição. Mas em segundo lugar, nos versos 3 a 12, nós vamos perceber Israel no caminho do engano. Israel está caminhando para a destruição e ele permanece no seu caminho do engano. Ele não se arrepende. Ele não muda a sua condição, as suas decisões, as suas atitudes. Israel permanece no engano. E o texto nos diz, versículo 3, quando o profeta aponta lá atrás, ele diz: no ventre pegou do calcanhar do seu irmão. De quem que está falando? De Jacó, que enganou seu irmão. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão. No vigor da sua idade lutou com Deus. Jacó fez isso, lutou com Deus e teve seu nome mudado para Israel. Aí no versículo 4, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel, achou a Deus e ali falou conosco. Perceba que o profeta traz à tona o passado de Israel, porque Israel, muitos pregadores dizem, que o nome de Jacó significa enganador, mas o nome de Jacó não significa enganador. O nome de Jacó tem um significado de que é aquele que nasceu agarrado pelo calcanhar. Esse é o significado do nome de Jacó. Mas no decorrer da vida, na história de Jacó, ele passou a ser conhecido como alguém que enganava, como alguém que enganava as pessoas. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai, ele enganava as pessoas e ele, portanto, vai também ser enganado por Labão naquela terra. Então, quando o profeta está trazendo isto aqui, falando sobre Jacó, e o Jacó nos dias atuais dele, ou seja, Israel nos seus dias, o profeta está querendo dizer o seguinte: olha, Israel, você continua fraco, perdido, nos mesmos erros, enganando e sendo enganado, cometendo os mesmos erros do passado. Você não muda. Só que no versículo 7 diz: Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Efraim é a mesma coisa, Israel, Efraim. E aqui, quando o profeta chama Efraim de mercador, é porque Efraim, na verdade, estava agindo, o povo de Deus estava agindo conforme os mercadores que usavam de engano. E eles tinham uma técnica, os mercadores da Síria, da Palestina e daqueles lugares, eles tinham um comércio muito forte e eles usavam de sua expertise para vender os seus produtos e enganavam com os seus produtos. E o povo de Deus estava como mercador porque eles estavam enganando, ou seja, fazendo aliança com a Síria, entregando o azeite para o Egito, estavam agindo como mercadores. Aí o profeta diz: Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Ou seja, eles estavam usando da sua expertise para usufruir, para serem injustos naquilo que eles negociavam com aquelas nações.
Aí o versículo 8, mas diz: contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Olha como eles estavam enganados. Eles estavam usando de esperteza, estavam enganando, estavam instrumentalizando o seu próprio povo, e eles estão dizendo e declarando que todos os bens que eles estão adquirindo, que não foi Deus que abençoou. Eles conseguiram com a sua própria força, com a sua vocação de fazer mercado. E eles olhavam para eles mesmos e achavam que não tinham erro, que não estavam em pecado. E o profeta está apontando o dedo na cara de Israel e dizendo para Israel: você é mercador, você tem balança enganosa, você é opressor. E diz que não tem pecado. Aí o versículo 9, o profeta fala como voz de Deus, dizendo o seguinte: mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. O que está acontecendo aqui? O profeta, ele está voltando lá na história, e ele traz essa palavra de Deus quando diz que Deus vai fazê-los habitarem em tendas, como nos dias da festa, isto é, todas aquelas riquezas, toda aquela prosperidade que Israel estava adquirindo e achando que estava adquirindo tudo aquilo com as suas próprias forças. Deus está falando: vou derrubar tudo isso, vocês vão perder tudo isso, e vocês vão voltar a viver como vocês viviam no passado, em tendas, no deserto. Deus está apontando lá para trás, por causa desse engano que Israel está caminhando. E aí, o versículo 10, o profeta diz: falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. O que o texto está nos dizendo aqui? Que Deus usou muitos dos seus profetas para falar ao povo, para exortar ao povo, para mostrar ao povo que eles estavam no caminho do engano e que eles precisavam mudar de vida, que eles precisavam sair do lugar de engano e caminhar no lugar do acerto. E aí o profeta está dizendo: falei aos profetas. Falei aos profetas. E ele diz: multipliquei as visões. E ele diz: pelo ministério dos profetas propus símiles. Isso aqui é analogia, parábolas, aonde os profetas foram usados através de parábolas, como Oséias, para poder alertar o povo do engano, do caminho errado que estava trilhando. Aí diz o versículo 11: se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gigal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. 12. Jacó fugiu, olha só, voltando a Jacó de novo. Jacó fugiu para a terra da Síria. Israel serviu por uma mulher e por ela guardou o gado. Veja que o profeta faz essa narrativa trazendo o passado à tona da vida de Jacó, porque assim como Jacó enganou, Jacó agora ele teve que fugir, porque o seu irmão iria matá-lo, e ele vai ter que, quando chegar lá em Labão, ele vai ter que servir Labão por 7 anos, Labão vai enganá-lo, não vai cumprir o combinado, ele vai ter que servir mais 7 anos,
e vão ser 14 anos de servidão, por causa do engano, por causa do caminho de engano que foi construído. Então, meus irmãos, nós temos aqui, até aqui, nesses versos que nós lemos, em primeiro lugar, Israel no caminho da destruição, fazendo negócios com a Síria e com o Egito. E agora nós vimos aqui, Israel no caminho do engano, mesmo o profeta alertando dos seus passados, Israel, ele permanece no engano. E agora, em terceiro lugar, nós vamos ver nos versos 13 e 14, Israel no caminho da esperança. Veja o que nos dizem esses dois versos. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim muito amargamente provocou a ira, portanto o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Por que eu percebo aqui que este é um novo caminho? É um caminho da esperança. É um caminho que o povo está tendo a oportunidade de se esperançar novamente. E isso porque o profeta traz o passado quando ele diz: mas o Senhor, mas, contudo, porém, todavia, apesar da fraqueza, apesar do pecado, a despeito de todas essas coisas aqui, o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito. Para quem que o profeta, de quem que o profeta está falando aqui? Do profeta Moisés. Por causa do caminho de engano, por causa do pecado, o povo foi escravizado no Egito. E Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito. E o profeta traz isso à tona. Oséias traz isso à tona quando ele diz: mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Israel não merecia, os judeus não merecem, nós não merecemos, mas o Senhor nos exorta, aponta para os nossos erros, assim como está fazendo aqui com o povo. No entanto, toda exortação, ela vem com esperança. Sabe por quê? Porque quando Deus ele nos fala, nos exorta, Ele faz isso para o nosso bem. Se você vier adentrar aqui à igreja, o dia que você me vê pregando aqui, como você sempre faz, se você sair daqui sem esperança, a minha mensagem não valeu de nada. Talvez eu possa ter jogado um recadinho para alguém, talvez eu possa ter julgado alguém, talvez eu possa ter apontado o dedo para alguém, e quando eu faço isso, eu não trago esperança. Mas quando é a palavra de Deus, ela vem com exortação e ao mesmo tempo ela vem com esperança, porque Deus é a razão, o motivo de nós estarmos aqui. E é nele que nós enchemos o nosso coração de esperança, de uma vida melhor, de uma nova vida, apesar dos caminhos enganosos que muitas vezes nós trilhamos. Então o profeta exortou do começo ao fim, o povo apanhou do começo ao fim. E agora, contudo, porém, todavia, mas o Senhor, por meio de um profeta, Ele está trazendo a memória do que o Senhor faz com o seu povo. Meus irmãos, nós temos aqui um povo fraco, mas vencedor. Um povo que caminha no caminho da destruição. O povo que caminha no caminho do engano. No entanto,
é um povo vencedor, porque o nosso Deus é mais que vencedor. E quando a gente olha para esse texto e para esses 3 pontos que nós destacamos aqui, nós podemos tirar uma lição. Lição essa que vai nos mostrar com clareza que aquele que conhece a Deus e depois o abandona, optando por trilhar o seu próprio caminho com a sua esperteza, pode estar, possivelmente, caminhando caminho de destruição. Qual é o caminho que nós temos trilhado? Por vezes nós enganamos, mas somos enganados. Parece que isto faz parte também da lei universal da semeadura. Se você planta engano, você colhe engano. E com isso nós vamos construir palcos indubitáveis, melhor dizendo, em dúvida, prestes a cair, fracos. E a gente percebe que muitas vezes com isso criamos castelos de areia ou casas sem alicerce, que basta apenas um ventinho qualquer para nos derrubar. Portanto, meus irmãos, a gente viu aqui no 3º ponto sobre o caminho da esperança, e para tanto, sempre há para o povo eleito, para a igreja do Senhor, como diz o texto em outro lugar, um caminho no deserto, rios no ermo, ou seja, sempre há esperança para mim, sempre haverá esperança para você. Se você adentrou aqui esta noite, eu quero concluir esta palavra te dizendo essa verdade, que Deus é a esperança, que nos livra do Egito, nos faz atravessar o deserto, perdoa os nossos caminhos tortuosos e nos dá a oportunidade de servi-lo novamente, pois Ele não se divorcia do seu povo, a quem Ele tanto ama. Que Deus abençoe você nesta noite. Vamos orar?